Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez. O assunto de hoje será com este tema: salvação, ou seja, bênçãos e salvação são coisas distintas umas das outras. A pessoa pode receber a bênção de Deus, mas não ser salvo. A salvação, ela independe da bênção. A salvação por si só é uma bênção. A salvação da alma de uma pessoa é uma bênção de excelência. O que se confunde na mente das pessoas é que elas acham que, sendo alcançadas pelas benevolências de Deus, automaticamente serão salvas. Não. As bênçãos que Deus nos concede, elas servem simplesmente para atender às nossas necessidades e manutenções da nossa vida, mas elas não são o carro-chefe para a salvação. A salvação, ela depende de fatores diferentes disso. A salvação depende de uma vida separada do pecado e depende de uma vida de obediência ao Criador. Certo? Nós vamos conversar um pouco para poder trazer uma luz de entendimento sobre essa questão, em que as pessoas, quando procuram Deus, nem sempre pensam no futuro, que elas precisarão de alcançar a salvação. E não vamos viver toda a nossa vida aqui na Terra. Portanto, nós envelhecemos. Sim ou não? Se nós não envelhecêssemos, nós seríamos eternos. Portanto, nós nascemos, crescemos, produzimos, constituímos família e envelhecemos novamente, e pela permissão de Deus ou por graça de Deus, que a graça é um dom imerecível, merecido por nós temos a bênção de Deus, mas por graça vivemos. Então, podemos chegar a uma idade de velhice bem avançada, 90, 100, 120 anos de idade, certo? Mas envelhecemos. A salvação de Deus para nós é resgatar a nossa alma para que ela não tenha que ir para o inferno. É sobre isso que nós vamos conversar nesta manhã. Amém? Eu quero ler aqui uma passagem bíblica de Jesus, que está escrito no livro de Mateus. Deixa eu ver se é isso. No livro de Mateus. Eu marquei ontem. Estava na igreja e pensando nas coisas de Deus, e veio esse tema na minha mente. Olha só, Jesus conversando sobre estas coisas, ele disse esta palavra aqui no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, e do versículo 45, a altura da conversa de Jesus aqui, ele fala isso aqui, para que sejais filhos do Pai, que estás nos céus, porque faz que o sol, se levante sobre os maus e os bons, certo? E a chuva desça sobre os justos e injustos. Então, meus amados irmãos, que eu quero sintetizar aqui na nossa conversa nesta manhã, nesse bate-papo nosso, é que a salvação independe da bênção. A salvação é um outro assunto tratado à parte. Pense bem comigo. Você já imaginou, você é um servo de Deus, e porque você é um servo de Deus, imagine bem Deus colocando uma nuvem sobre a sua casa, fazendo chover sobre as suas terras, mas o teu vizinho não tem chuva.
Como é que fica esse negócio? Como explicar isso? Por alguma razão e outra na vida pode acontecer isso. Pode. Mas aqui a palavra de Deus diz que Deus faz o sol nascer sobre os maus e os bons. O sol, quando vem clareando o dia até chegar à tarde e ele se pôr novamente, ele não para escolher quem vai clarear, para quem ele vai emitir a luz. Simplesmente ele abre o olho dele sobre toda a face da terra. E ao abrir o olho dele, fazendo com que todo o ecossistema reaja ao seu raio solar, todas as pessoas são alcançadas pelo seu raio. A terra produz os frutos, né? O nosso corpo absorve nutrientes, que é para a nossa saúde, tanto o corpo do cristão como não cristão. O que dá entendimento às vezes na cabeça do crente é ele achar assim: se fulano não obedece a Deus, não é crente, não merece nada dessas coisas. Não. Outro fator aqui que eu quero colocar para você. Por exemplo, a maior parte das empresas instaladas no mundo estão na mão de pessoas que não estão nem aí para Deus. E aí, o que você me diz disso agora? Deus, ele se preocupa com as pessoas, com a sua criatura. O Criador, ele criou o ser humano, deu condições para que o ser humano pudesse crescer, produzir, construir fazer grandes construções e ter grandes inventos para que a sociedade mundial pudesse viver. Deus, o próprio Deus Criador, ele dá a condição ao ser humano para que ele possa produzir. Imaginem bem um mundo sem fábricas agora. As pessoas estariam morrendo. Então, para a manutenção da vida, Deus, ele não faz distinção de um e outro. Só que na hora de sermos aceitos no céu, aí que está o diferencial. Se nós ficarmos com a nossa mente julgando essa questão e achando que o outro, porque não obedece a Deus, não terá a atenção de Deus, nós estamos cometendo um grande equívoco, um grande erro. Nós precisamos separar uma coisa da outra. Do outro lado, nós entendemos sim. Há um grupo que entende que só porque ele está abençoado nas suas bênçãos materiais é que ele vai herdar o céu. Um outro engano que vai levar muita gente, deixar muita gente fora do céu. Um outro engano que vai fazer muitas pessoas perderem a salvação de fato. Ser abençoado, ter bens, possuir propriedades e riqueza não é um status de salvação. Não garante que esse indivíduo, seja ele homem ou mulher, está salvo. É um grande erro. É outra coisa interessante, porque quando Jesus está falando estas coisas, olha o que ele diz no verso 46. Porque ele estava dizendo coisas aqui de relacionamento de pessoas. O verso 46 ele diz assim: pois se amardes o que vos amam, que galardão tereis? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos assim também? Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Como que Deus pode enxergar uma coisa dessa e os servos de Deus não? Então, se nós não prestarmos muito bem atenção nas coisas, nós faremos um pré-julgamento das coisas e vamos achar que o nosso colega, o nosso semelhante, não merece a chuva, não merece que Deus derrame a chuva sobre a sua horta. Então a chuva cai sobre os justos e injustos. Veja bem comigo, você não tem nada. Suponhamos assim que você não tem a propriedade que o outro tem. Se a chuva cair só no seu terreno, como que a terra do outro vai produzir alimento para que chegue na tua casa também? Você acha que Deus ele teria essa mente de agir de maneira seletivistas com as pessoas? Não.
O Deus Todo-Poderoso, ele criou o ser humano e criou os céus e terra. Ao criar o ser humano, céus e terra, Deus deu ao ser humano condições de viver. E essas condições para viver independe se ele é crente ou não. Agora, a salvação é diferente de ser abençoado. A salvação é diferente de termos a bênção da chuva, a bênção do sol e muitas outras bênçãos que as pessoas vão buscar. Existem muitas pessoas que estão presas a isso, alcançam o favor de Deus e acham que a sua vida está ganha. Não. Para ser aceito no céu, nós precisamos aceitar o jugo de Deus. Olha só o que Jesus falou no verso 44. Porque o verso 45 está dizendo essa palavra que eu estou falando. E o verso 44 já é o início dessa conversa que ele vem falando. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. Tem condições de fazer isso? Porque isso é o quesito para ser salvo. Olha o que está dizendo aqui. Bendizei os que vos maldizem. Meu Deus do céu. Se você souber que alguém está falando mal de você, qual será a sua reação? Jesus apresentou coisas aqui simples de se cumprir, porém que na prática é duro de se cumprir. Como você vai bem dizer quem está te maldizendo? Você vai procurar uma contradefesa. Fazei bem aos que vos odeiam. Esse é o cristão que Deus está buscando. Como é que pode a pessoa dizer que ama a Deus, mas odeia seu irmão? Olha aqui, olha o que ele fala aqui, verso 44 do capítulo 5 de Mateus. Olha o que ele fala aqui. Orai pelo que vos maltratam, glória a Deus, e vos perseguem. Tá para você? Esse é o perfil do cristão que vai para o céu. Dá para você? Se dentro da própria casa de Deus tem pessoas que não se falam, se odeiam, então todo mundo achando que vai entrar no céu sim. Você está entendendo? Eita maravilha! Cada pessoa tem cada ideia, né? Aí Jesus fala assim: para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Porque faz com que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Tem gente que só dá atenção ao grupo que lhe interessa. O outro que não lhe interessa não dá nem bom dia, nem boa tarde. Olha o que ele falou aqui, Pois se amardes o que vos amam, que galardão tereis? Não faz assim os publicanos, aquelas pessoas que gostam de fazer coisas para o público ver? Eles não fazem os mesmos? O verso 47 diz: e se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Nada demais, é uma coisa rotineira. Não fazeis assim também os publicanos, as pessoas que gostam de se apresentar em público e dizer que está tudo bem? O verso 48, Jesus fecha aqui essa conversa dizendo: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Dá para você? Você consegue fazer isso? Pense nisso. A salvação é uma coisa, a bênção é outra. Agora eu estou sendo abençoado. Você também agora está sendo abençoado. Você que abriu os olhos hoje, recebeu a bênção da vida. Está entendendo? Todos os homens são abençoados. Eu tenho um irmão aqui na igreja, só para fechar aqui o assunto. Ele não era crente, mas ele tomou uma queda. Ele não era crente, a família era. Parte da família dele era crente e ele não. Ele caiu de um telhado, estava fazendo serviço e caiu.
e corria o risco de ficar paralítico, tetraplégico, não sei, e foi internado. Lá de madrugada, ele ora a Deus. Ele não era crente. Ele falou: Senhor, se o Senhor me curar dessa situação, me livrar dessa enfermidade e eu voltar a andar, eu vou te seguir. Deus falou assim: vai fazer um desafio desse para Deus, rapaz? Deus falou assim: perfeito. Então, passão então. O homem saiu do hospital andando, veio na igreja, aceitou Jesus e está seguindo o caminho da salvação. Então o homem fez um trato com Deus. Deus falou assim: anda, meu trato está feito. Mas o homem, ele cumpriu com a parte dele também. Aceitou Jesus e está seguindo o caminho para ir para o céu. Então, grave isso com você. A bênção é muito bem-vindo. E eu quero ser abençoado em tudo. Na minha vida financeira, na minha vida espiritual, material, conjugal, familiar. Entendeu? Na minha vida empresarial. Eu quero ser abençoado porque isso Deus disponibiliza para a gente. Mas além disso, eu também quero ser salvo. E para ser salvo, eu preciso cumprir os mandamentos de Deus, os mandamentos da palavra de Deus, os preceitos do Senhor. Se você fizer isso, certamente você é um forte candidato a alcançar a salvação naquele grande dia. Um abraço, Deus abençoe a sua vida. Quero fazer uma oração aqui, porque sempre tem pessoas que me pedem oração, às vezes nos comentários, e eu quero orar, inclusive aquela pessoa que pediu oração no vídeo anterior. Eu vou orar. Querido Deus e Pai, te agradeço pela tua bondade, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, pela tua grandeza, pela tua misericórdia, pela tua paciência, Senhor, pelo teu cuidado para conosco, em cuidar de nós, mesmo nós, ó Pai, não lhe dando a atenção que deveria dar, não lhe obedecendo conforme deveria te obedecer. Eu te agradeço por nos perdoar e nos dar sempre uma nova chance. Senhor, eu quero orar por aquelas pessoas que estão passando por angústias, por aperto, por situações adversas na sua vida e precisam do Senhor. Pai amado, eu quero entregar nas tuas mãos todas as pessoas que estão passando por problemas, inclusive aquele, Pai, que já pensou até em suicídio, aquele ou aquela. Dê a estas pessoas, Pai querido, condições para alcançar, ó Pai querido, o melhor da vida, para que elas possam, ó Pai, ser pessoas vitoriosas, abençoadas pelo Senhor. Senhor, que o mal saia em nome de Jesus. Todo mal seja repreendido em nome do Senhor. Tudo que está fechando, travando, trancando a vida dessa pessoa, impedindo que ela alcance a vitória, eu repreendo este mal agora. Clamo a saúde sobre esta pessoa. Clamo a paz sobre a vida e a família desta pessoa. E peço a Ti, Pai, que dê a essas pessoas o que elas precisam para as suas vidas. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Conversamos na próxima.